Oi, eu sou a Carol Swan e tô aqui para mais um vídeo de Higurashi. Nesse vídeo eu vou falar sobre um capítulo da Animação Antiga da primeira temporada de 2006 que envolve a Satoko. Essa história dela com o tio é focada em dois capítulos, né, na Animação Antiga. E uma dessas versões eu vou contar agora. Lembrando que a Satoko boazinha, a Satoko das primeiras temporadas, é uma menina frágil e cheio de muitos problemas na família. Não essa Satoko assassina de Higurashi Go, inclusive Satoko Higurashi Sotsu, meu Deus do céu, está me irritando bastante, porém vi um ponto de luz nos últimos episódios, que talvez então essa nossa Satoko que eu vou comentar no capítulo de hoje ainda esteja ali dentro, de alguma forma. Mas eu falo disso em outro vídeo. Vamos nos ater a Higurashi de 2006, primeira temporada. E acontecem algumas coisas que fizeram referências em Higurashi Go que eu vou explicar aqui também. Então, temos lá 1983 de novo. O Kate, então, nesse capítulo começa, nesse fragmento ele se aproxima um pouco mais da Satoko. E a mãe dele viaja, fica fora por alguns dias e a Arika e a Satoko vão lá ajudar ele. Jantam lá, almoçam com ele. E nisso a Arika conta sobre o irmão da Satoko, o Satoshi, que está desaparecido, que eles eram muito próximos e que agora ela estaria vendo ele como o seu novo irmão, que ela chama de Nini. Então o Kate fica sensibilizado com a história da Satoko e decide adotar então essa postura de irmão dela. Durante o decorrer da história, o Oishi vai na escola procurando a Satoko e o Kate, que tá lá e diz que ela não foi. O Oishi tenta ali intimidar o Kate para saber coisas da Satoko, e o Irie chega e meio que defende o Kate, né? E o Oishi vai embora. O que acontece nesse fragmento? A gente tem o Oishi um pouco mais agressivo, principalmente com o Kate, porque ele tá investigando ainda, ele tem dúvidas do motivo da morte dos pais da Satoko. Ele acha tudo muito estranho, tudo girando muito em volta da Satoko. O irmão some, a tia morre e os pais morrem. E no dia do acidente dos pais da Satoko, ela acabou entrando em contradição. Uma hora ela disse que estava no carro e não viu o que aconteceu, e outra hora ela disse que ficou chorando quando viu que eles tinham caído. Então o Oishi tem uma coisa ainda que ele não acredita totalmente na Satoko, e ele tenta sempre tirar alguma coisa para desvendar esse caso da morte dos pais dela, assim como os outros que envolvem o Atanagashi, o artista no Atanagashi. Saindo dali então da escola, o Irie leva o Kate até a clínica porque o Oishi apertou aqui no ombro dele de uma forma que machucou. E lá o Irie acaba contando um pouco sobre a história da Satoko, fala sobre o irmão, fala sobre os pais que morreram e os tios que acabaram vindo cuidar dela, o Teppei e a tia. E que um tempo depois a tia foi morta e o irmão desapareceu, e o Teppei então voltou para Kinomiya, que era a cidade onde ele vivia, e a Satoko ficou sozinha. E daí pra frente então ela passou a morar com a Arika, que também tinha perdido os pais. Então Teppei volta para a cidade, e onde começa o fragmento mais dramático ali, que é esse que envolve os maus tratos com a Satoko. Por parte do tio, ele volta e exige que ela volta para casa também. Já que a Satoko tá morando com a Arika, ele exige que ela volta pra casa deles, pra casa do Jojo, e que ela fique de uma espécie de empregada dele, comprando tudo pra ele, fazendo tudo pra ele, e ele maltrata ela de várias formas, com palavras, batendo, esse tipo de coisa. A Satoko, por sua vez, não quer ajuda, porque ela botou na cabeça que, como na época que o Satoshi tava ali, ela gritava pra ele ajudar ela. E eu também expliquei isso no capítulo onde eu falei sobre que era a visão da Shion. Nesse capítulo a gente vê um pouquinho do quando o Satoshi estava vivo e das coisas que ele passava,
que ele tinha que suportar nessa época, já que nessa época a Satoko era bem mimadinha, mas também estava traumatizada com as coisas que estavam acontecendo, então ela despejava tudo no Satoshi, qualquer coisa ela gritava pra ele ajudar. Também vou deixar esse capítulo aqui no card. Então, devido a essa postura que ela tinha nessa época, agora, depois que ele sumiu, ela meio que pra se redimir, ela acha que tem que aguentar todas as coisas, senão ele não vai voltar. E até porque ela não sabe por que ele sumiu. Então ela acha que se ela tiver outra postura de enfrentar, aguentar as coisas sozinha, ele voltaria. Então por isso ela não quer pedir ajuda e o tio maltrata ela, todo mundo começa a tentar ajudar e ela não quer. O Kate ali é o principal interessado em salvar Satoko nesse capítulo, já que ele estava mais próximo dela ali como uma espécie de um irmão mais velho. Então ele fica muito irritado e começa a tentar formas de ajudar ela. Inclusive ele pede até a Mion para que a próxima morte do Natanagashi, a próxima pessoa a ser amaldiçoada do Natanagashi seja ele, a morrer no Natanagashi desse ano. E ele até se arrisca porque ele ali estaria acusando a Mion ou a família dela de ser os responsáveis pelas mortes. Mas ele fala mesmo assim e a Mion fala que eles não têm nada a ver com isso, mas que se tivessem, com certeza, o TPI seria a próxima vítima. Já que ela também não aguenta ver a Satoko nessa situação, mas que infelizmente não, ou felizmente, não sei, eles não são os responsáveis pela morte do Natanagashi. Depois disso, eles dão uma pressionada na professora, já que a Satoko tá faltando na escola durante muitos dias e sabem que é porque o tio não tá deixando. Então a tia vai lá, chama a polícia pra averiguar a situação da Satoko. E só que a Satoko fala pro conselho tutelar, né, que tá tudo bem, que as denúncias são falsas e que ela vive feliz com o tio. Então, devido a isso, nada acontece, nada muda. E a Satoko continua presa nas coisas que o tio faz. E só que depois dessa pressionada da polícia, ele decide deixar ela ir pra escola pra evitar suspeitas. Então ela volta pra escola. Nesse dia, então, na escola, a Rika conta algumas coisas pro Kate sobre o passado da Satoko, já que ele quer reivindicar os direitos dela, que o conselho tutelar pegue elas de volta mesmo, se eles provarem os maus tratos, mesmo ela falando que é mentira, teria como tirar ela do tio, até porque o tio ficou acho que 1 ano fora, desde que a tia morreu, ele saiu, largou a Satoko sem nenhum cuidado, ela se cuidou sozinha esse tempo todo e agora ele volta e tá explorando ela, então ele pensa em usar essas coisas como argumento. Só que a Erika diz que o problema é um pouco mais complicado porque os pais da Satoko não eram exatamente os pais dela, a mãe era a mãe dela, mas o que é chamado de pai não era o pai dela, era o padrasto, era o segundo marido da mãe dela. E ela também não tinha uma boa relação com ele e na época ela fez denúncias falsas de que ele maltratava ela pra conseguir tirar ele de casa. Só que o conselho tutelar veio, acreditou nela e quando ele verificou, viram que era mentira. Então eles acham que qualquer coisa que for relacionada a maus tratos com ela também poderia ser uma outra mentira. Logo depois temos aquela cena bem assustadora que a gente fica com muita pena da Satoko. Que ela tá na escola, o Kate acaba botando a mão nela e ela lembra do Satoshi e começa a ter uma crise, a chorar muito, a vomitar. E logo depois a Rika vem, ajuda ela e leva ela. E a professora diz que vai levar ela pra clínica, que ela vai se sentir melhor, só foi uma crise um ataque de pânico e que ela vai ficar bem. E o Kate vendo que nenhuma das possibilidades que ele pensa podem salvar a Satoko, ele tem uma ideia diferente, uma ideia desesperada de matar o TPI. Ele então chega em casa e pergunta pra mãe como seria um crime perfeito numa conversa ali sobre histórias, sobre livros, e a mãe nem imagina que ele tá realmente tentando planejando matar alguém. E ela fala que o crime perfeito é um crime que não tem investigação. Se não tem investigação, nunca vão pegar o culpado.
E ele então decide matar ele no Atanagashi, que seria mais um amaldiçoado do Atanagashi. Amaldiçoado pela Shirosama, então não teria talvez investigação mais a fundo, já que a cidade toda acredita nisso, menos o Eishi, que é o que mais tenta investigar, mas ainda assim ele não consegue muito, já que ninguém colabora com ele, então ele acha que a melhor forma é matar o TPI no Atanagashi. O Ket vai até a escola e pega o taco do Satoshi de beisebol. O Irie também falou um pouco sobre o Satoshi, de que ele jogava no time de beisebol da escola, só que com o tempo ele foi parando também devido às coisas que ele tava, os problemas que ele estava passando em casa. Então, inclusive o Kate não entende por que ele abandonou a Satoko, porque ele sumiu e não levou ela. Mas ele lembra do taco, então vai até a escola, o armário pega o taco do Satoshi e planeja matar o TP com esse taco. O Kate então pede pra Mion, liga pra Mion, pede pra ela levar a Satoko no Tanagashi, no festival, e diz que ele não vai poder ir, e que seria bom pra ela ir se divertir e tal, se distrair. A Mion diz que já estava planejado levar ela, mas que acha muito estranho que ele tá pedindo a mesma coisa que o Satoshi pediu no ano que ele desapareceu. Ele pediu a mesma coisa pra Mion levar a Satoko no Tanagashi, que ele também não foi nesse Atanagashi. Então, com isso, o Kate, como já tá com essa ideia, ele conclui ali que quem matou a tia do Satoshi foi o Satoshi. Porque ele tá com a mesma estratégia que ele tá fazendo ali pra matar o TP. Mas ele não fala nada pra Mion. E tem ali uma espécie de uma conexão com o Satoshi, pelo menos a mesma vontade do Satoshi, vamos dizer assim. E ele começa a entender um pouco que talvez ele não tenha abandonado tanto a Satoko, também tentou fazer algo por ela. Então, na noite da Tanagashi, o Kate liga pro TP e diz que é da polícia e que eles estão com a Satoko, que ele precisa ir lá, que aconteceu algumas coisas e que eles vão explicar melhor quando ele chegar. O TP vai muito contrariado e nesse caminho dele tá indo pra delegacia, o Kate vai, embosca ele na estrada e começa a bater nele e mata ele e enterra ele ali já no lugar que ele tinha feito, já tinha feito uma cova pra ele, já tinha deixado tudo preparado. E depois ele volta pra estrada pra sair dali. Ele tá com a pá que ele usou, né, pra cavar. E ele encontra atacando, ela passa de carro e oferece uma carona pra ele. O Kate nota que no carro, no banco de trás, tem uma bicicleta quebrada, que ele até pergunta se não é do Tomitaki, porque ele teria visto, e ela fala que não, que é dela, que ele comprou pra ela, por isso é muito parecida com a dele. Isso também é uma dica para outras coisas que também vocês vão entender mais pra frente. A Takano, então, olhando a pá que tá na mão dele, pergunta ele se ele enterrou o cadáver direitinho. Ele fica apavorado e depois ela diz que foi só uma brincadeira. E ele fica meio desconfiado se ela sabe se ela viu alguma coisa ou se ela só tava zoando com ele. E ela deixa ele em casa e ela fala pra ele não contar pra ninguém que viu ela naquela noite e que ela também não vai contar pra ninguém que viu ele. E ele concorda e fica ali meio assustado. Ele inclusive pensa que se ela tivesse visto alguma coisa ele também teria que eliminar ela, mas depois ele descarta, tenta se manter mais sério ali, mais consciente de que o que ele tinha que fazer ele já fez e que dali pra frente ia ficar tudo bem. No dia seguinte, Kate vai pra escola aliviado, não feliz, mas aliviado que conseguiu livrar Satoko dessa prisão, que era o tio. Só que quando ele chega lá, tá todo mundo comentando, todos na escola comentando como foi o festival, inclusive comentando coisas que o Kate teria feito no festival. A Ariana fala que adorou o ursinho que ele pegou pra ela no festival. A Mion também fala algumas coisas que ele fez no festival e ele não entende porque ele não foi ao festival, ele tava matando o TP. Mas todo mundo afirma que ele foi e ele começa a ficar surtado, não entendendo nada, dizendo que não foi, as pessoas falam que ele foi, que viu ele lá. E ele começa a duvidar do que teria acontecido. A Satoko vai pra escola
ele pergunta pra ela se o tio não voltou pra casa na noite anterior. E ela fica bem nervosa e fala que claro que ele voltou e que inclusive maltratou ela. Ele não entende, fica sem saber se o que ele matou então foi só um sonho, um surto, não sei. E ele decide procurar então o taco do Satoshi. Se ele não tivesse matado, o taco ainda ia estar no armário. E ele vai no armário, não tem taco lá. E ele começa então a acreditar que tava lá, que realmente matou o TPI porque o taco não tava lá. Só que ele fica muito cismado e vai até a clínica da Irie e fala com ele que pessoas viram ele no Tanagashi, mas ele não estava no Tanagashi, estava fazendo outra coisa. E inclusive confessa que ele matou o TPI porque o Irie também era uma pessoa que se preocupava muito com a Satoko. Inclusive foi ele que contou algumas coisas sobre o passado dela pro Kate. O Kate, num desespero, acaba contando pra ele que matou o TPI. E o Irie, inclusive, agradece ele porque, pelo menos com isso, ele livrou a Satoko. E que pra ele esperar um pouco que ele vai pegar um chá pra ele se acalmar e tal. E o Kate fica ali sem entender porque as pessoas falam que ele tava no Tanagashi, se ele não foi no Tanagashi. O Kate, então, em vez de esperar no consultório, ele vai atrás do Irie, sem nenhuma intenção mesmo, só pra ir atrás dele. E acaba ouvindo o Irie falando com o enfermeiro que é pra colocar um sonífero, um sedativo no chá que for dar pro Kate. E porque o Irie, depois dele ter contado essa história toda, acha que ele tá com surto com o vírus com a endemia e que vai ser da ele pra poder tentar controlar isso. E o Kate ouve e se sente traído, já que o Irie acabou de agradecer por ele ter feito aquilo e agora tá querendo sedar ele não entende. E deseja ali que o Irie morra por ele ter traído ele. Um pouco antes dele fugir dali, ele ouviu o Irie falando com o enfermeiro que o corpo da Takano foi encontrado queimado. Ele corre então para onde ele enterrou o TPI e vai lá tentar desenterrar para tirar a prova de que ele matou o TPI, já que tá tudo tão confuso. E ele começa a cavar, e nisso que ele tá cavando, chega a polícia, chega o Ishio com alguns policiais, desconfiado do Kate, porque que ele tá desenterrando alguma coisa ali e faz o Kate continuar desenterrando na frente deles. Aí chega um momento que o Kate, de tanto cavar, não aguenta mais. E eles botam alguns policiais pra terminar de cavar. E esse policial cava até chegar numa parte que não tem mais pra onde cavar, já é pedra ali embaixo. Mas esse policial diz que tinha uma camada de terra que foi metida há pouco tempo, até uma certa altura do buraco, e depois não. E então é como se alguém tivesse aberto um buraco e depois jogado terra de volta sem colocar nada. O que deixa o Kate apavorado, que ele fez o buraco e começa a pensar, meu Deus, eu matei, joguei ali, cadê? O que aconteceu com o corpo? O Eishi nesse fragmento ele é bem malvadinho assim, principalmente com o Kate. Não tão o Eishi bonzinho que a gente conhece, mas porque ele quer desvendar as coisas e desconfia de todo mundo, só que nesse fragmento ele é um pouco mais drástico com as ações dele. Já que ele viu que o corpo do TPI não estava ali, então ele decide ir até a casa do TPI para ver se ele está vivo. E se estiver vivo, matar ele de novo. Então ele pega um machado que ele acha ali na casa dele e vai até a casa dos Rojo. Chegando lá, ele não vê a moto do TPI, que foi a moto que o TPI estava usando quando ele emboscou ele, que inclusive ele jogou no rio. Ele não vê a moto lá, então ele já acha um ponto positivo. Que a história que as coisas que ele fez podem ser verdade mesmo. E ele entra na casa, a porta tá aberta, a televisão ligada, tudo bem bagunçado ali na casa. E ele também acha uma marmita, alguma comida que alguém comprou já pronta, e 2 refeições da comida e que não foi tocada. E a data da refeição, da comida, estaria sido na noite anterior. Entrando pela casa, ele acha a Satoko no banheiro, na banheira, quase desacordada, contando em 5.000 e pouco já a contagem dela, e muito fraca. Ele tira numa água muito quente que ela tá, ele tira ela dali
pergunta onde tá o tio, ou porque ela tá contando, e ela falou que o tio mandou ela contar até 10 mil. E ele fica com muita raiva e procura o tio pela casa, mas não acha ele em nenhum lugar da casa. E pega a Satoko e vai levar ela pra clínica, que ela tá muito fraca. Ele ele carrega, né, a Satoko até lá. E quando ele tá chegando perto ali da clínica, ele vê que tem um movimento de policiais, de carro de polícia lá. Então ele fica escondido para tentar ouvir o que tá acontecendo. E um policial fala que o Irie foi encontrado morto devido a uma overdose de remédios. E ele fica assustado. A Satoko vem e escuta também e fica triste pelo Irie. E eles ficam sem entender. Depois o policial também fala que esse caso do Irie é para ser colocado em segundo plano, que a prioridade é procurar o Eishi, ou seja, o Eishi está desaparecido também. Então, mais uma pessoa aí com problemas. O que a Satoko então fala que quer ir para casa da Rika, pegar alguma roupa, já que ela tá de toalha, e que depois que ela fizer isso, eles voltam na clínica para examinarem ela e tal. E o Kate aceita, leva ela até o templo. E chegando lá, ele fala pra ela que matou o tio e que tá achando estranho que como ele possa estar vivo, como ele possa de ter ido no Atanagashi. A Satoko então se afasta dele e fica assustada por ele ter falado que matou o tio e acha que ele tá meio surtado, falando coisas que não aconteceram. E diz que ele tem que ir pra casa descansar e que ela vai pra casa da Rika pegar uma roupa e que ela já tá bem, que ele não precisa mais cuidar dela. E vai. Nisso que o Kate fica ali tentando entender o que tá acontecendo, ele vê uma nuvem de corvos rondando uma parte ali do templo e ele vai pra ver o que é. E quando ele chega perto, naqueles corvos ali no chão está a Rika morta e os corvos em cima, e ele fica muito assustado. E então, com o machado que ele tinha levado, né, para matar o TPI, começa a espantar os corvos, muito assustado com a cena que ele tá vendo. E nisso o machado cai no chão, suja de sangue, e ele pega de novo e continua espantando os corvos até conseguir. E nesse meio tempo, a Satoko volta e vê ele com o machado sujo de sangue e Erika morta e dá um grito enorme e fica achando que ele matou ela e sai correndo pra fugir dele. Ela corre até uma ponte então que tem ali na floresta, naquela parte ali que ela vai entrando para os arredores ali do templo. E ela para ali, o Kate tenta se explicar, falando que não matou ela e tal, e ela pede pra ele soltar o machado, ele solta, joga o machado na água. E ele fica tentando fazer com que ela acredite nele. E ela não acredita. E quando ele vai se aproximar dela, ela acaba empurrando ele. E ele fica pendurado ali da ponte, segurando ele só com as mãos, corpo pendurado. E essa Sadoko começa a dizer várias coisas, como se o Kate que tivesse ali não seria o Kate, fosse alguém teria possuído o Kate e por isso ele fez aquelas coisas e fica gritando para pedir para devolverem o Kate dela, para devolverem o Nini dela e sacudindo muito a ponte e o Kate pendurado, quase caindo. O Kate pedindo muito para que ela pare e dizendo que é ele e que ele não tem culpa. Enquanto o Kate tá ali tentando se segurar, ele lembra de todas as coisas que aconteceram de bom ali na vila, de todos os momentos que eles estiveram juntos e fica muito triste por tudo estar tão errado. A morte da Rika, a Satoko quase matando ele quase caindo. E com isso ele acaba caindo, ele não aguenta mais segurar, ele cai da ponte. Enquanto ele tá caindo na água, ele deseja que essa versão distorcida de Hinamizawa, onde a Satoko não acredita nele, onde a Rika tá morta e onde ele tá caindo, onde ele tá morrendo, ele deseja que essa versão distorcida de Hinamizawa desaparecesse. E logo depois disso a gente tem uma TV, um noticiário numa TV em alguma outra cidade, num lugar, uma espécie de um bar, alguma pessoa assistindo um noticiário onde fala que teve um desastre em Hinamizawa, onde a população inteira morreu e que há apenas um sobrevivente.
e que de novo um gás saiu do pântano e matou toda a população, e que o Kate seria o único sobrevivente desse desastre. Nessa parte, de novo, a gente tem um pouco da construção do que acontece após a morte da Rika. Lembre que a Rika estava morta no Templo Furude e logo um tempo depois a população toda morreu devido a esse gás vulcânico. E só que nesse fragmento o Kate sobrevive. No vídeo anterior que eu falei sobre a história da casaca, a gente tem esse desfecho parecido, mas quem sobrevive é a Arena. E nesses capítulos agora que começa a explicar um pouco pra gente o que acontece depois dos surtos isolados, seja surto da Mion, da Xion ou do Kate ou da Arena, depois de tudo isso tem sempre, independente de qual deles surte, sempre tem a morte da Rika em 83, alguns dias depois da Tanagashi, e depois da morte dela tem esse desastre onde acaba com a cidade, quase todo mundo morre e a cidade fica em quarentena permanentemente. Então, nesses fragmentos agora a gente consegue ver um pouco disso, mas nesse episódio, um pouco antes do Kate cair da ponte, ele falou pra Satoko que estava achando tudo muito estranho, que as pessoas que ele desejou que morressem tinham morrido ou desaparecido, como o Ishii, que ele desejou quando estava ali fazendo ele cavar e suspeitando dele, atacando, que ele também desejou que morresse ou desaparecesse quando deu carona pra ele e suspeitou de que ele talvez tivesse feito alguma coisa. O Irie, que ele se sentiu traído ali em querer sedar ele. E só que ele fica nervoso porque ele nunca desejou mal pra Rika e a Rika também tá morrendo. E ele acha que as pessoas que ele deseja que morrem estão morrendo, ele acha que foram culpa dele. E quando ele cai da ponte, ele também desejou que essa versão de Hinamizawa distorcida desaparecesse e todo mundo morre. Quando eu vi esse capítulo dessa primeira vez, eu fiquei bem confusa com essa parte. Eu achei que o Kate também realmente tivesse algum tipo de influência na morte das pessoas, mas não, foi pura coincidência de coisas que realmente acontecem, de como a história roda nessa parte depois da morte da Rika. A morte do Rie é certa, a morte da Rika é certa e o desastre é certo. E eu explico sobre essas coisas nos próximos vídeos para vocês conseguirem entender. Tudo tá ligado com a morte da Rika. No próximo vídeo que eu soltar eu já vou explicar sobre isso. E esse é o capítulo da primeira temporada, onde tem a Satoko. Em Higurashi-Go, a gente viu, acho que o primeiro capítulo, a primeira cena de Higurashi-Go, nesse capítulo que foca na Satoko, já começa com o Kate tendo um sonho de estar matando o Teppei. E acaba que o capítulo de Go se desenrola, isso não acontece, vai para outro rumo. E talvez quem não assistiu o antigo não entendeu do que seria isso, mas isso é uma lembrança dele, desse fragmento onde ele matou o Teppei, já que fragmentos são coisas que acontecem um após o outro, por isso às vezes alguns lembram do que aconteceu. E temos uma versão também dessa história onde a Satoko é maltratada pelo tio dela em Higurashi Kai, que eu vou trazer também, só que é um pouco junto com a história já da Rika, com o desenrolar da morte da Rika, que eu trago depois, e foi uma versão desse outro de Kai que fizeram em Go, que é quando eles tentam uma coisa mais pela justiça ali, pelo Conselho Tutelar para livrar a Satoko. E também depois eu trago as versões de Go e Sotsu, das coisas que a Satoko distorceu. E nessas temporadas antigas, sim, a Satoko era frágil, a Satoko precisava de ajuda e realmente estava sendo maltratada, não as coisas que aconteceram em Go e em Sotsu, né, que mostrou o que tinha acontecido em Go. Mas nesses antigos, sim, ela passou por tudo que passou com o tio e no final as coisas acabaram trágico para todo mundo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários dúvidas, coisas que vocês queiram saber ou sobre esse ou sobre qualquer outro assunto de Higurashi. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pelo seu apoio. Mata, né?